Boa noite, família Uivos. Relato: lobisomem voltou e atacou somente minha mãe. O que vou relatar aqui aconteceu mesmo, eu presenciei, assim como mais ou menos 8 pessoas. Não lembro de todos os detalhes, mas direi o que ainda está vívido em minha memória. Era por volta de 2007 e eu estava em fase de pré-adolescência, assim como meus 2 melhores amigos e os amigos de meus amigos. Morávamos na cidade de Itapecurumirim, no Maranhão. Aconteceu em um sábado de aleluia. Bem, na noite em questão, os adultos que moravam próximo de minha casa se reuniram em minha porta para prosear. Em questão eram minha mãe e outras 7 pessoas adultas. Enquanto isso, meus amigos e eu brincávamos embaixo de uma amendoeira que ficava do outro lado da rua, bem em frente a um terreno que, por sua vez, ficava entre a rua e um matagal. Matagal esse que já não existe mais. Lembro de brincar até por volta das 23 horas. E em um certo momento, meus amigos e eu resolvemos subir na árvore e ficar lá em cima conversando e aguardando nossos pais nos chamarem para entrar. Já em cima da amendoeira, um de meus amigos, chamado Eduardo, disse ter visto alguém se levantar e andar do terreno baldio para o matagal. Tentamos ver também, mas quando olhamos, não havia nada e nem ninguém. Passaram-se mais ou menos 30 minutos e meu amigo disse ter visto novamente. Só que dessa vez ele falou com um tom de voz alterado, fazendo com que os adultos nos chamassem para perto deles. Assim fizemos e chegamos onde estavam os adultos. Um deles perguntou o que havia acontecido e eu acabei dizendo que Eduardo havia visto alguém no matagal. Logo, os homens se atentaram e resolveram ver se realmente tinha alguém. Como na época o bairro e principalmente a rua onde morávamos era considerada zona rural, e realmente era, todo mundo andava armado. Rapidamente, os homens empunharam suas facas e facões. Minha mãe também pegou seu facão. 2 homens foram até o terreno baldio, enquanto as outras pessoas ficaram aguardando em meu terreiro. Nesse meio tempo, as outras crianças já haviam entrado em suas casas por ordem de seus pais, e eu continuei junto de minha mãe. Não demorou muito e os homens retornaram dizendo que não haviam visto ninguém, e se tivesse alguém em algum momento por lá, já deveria estar longe. Enfim, voltaram a conversar normalmente, e aos poucos alguns foram indo embora, até que restou somente 4 pessoas adultas e um intrometido, que era eu. Por volta de 1h da madrugada, ouvimos um grito muito alto e assustador, que vinha de um local que ficava atrás da minha casa. Aliás, ali também era uma área de mata. Todo mundo se levantou novamente e empunhou seus facões. Quem já estava dentro de casa retornou para o nosso terreiro. Perguntavam ansiosos, pois tinham escutado o grito também. Mas ninguém sabia o que responder. Em um certo momento, minha mãe disse que alguém estava correndo dentro do mato. E foi neste momento que um animal correu de dentro do mato até a beira da estrada e voltou correndo para o mato novamente. Todo mundo se assustou com aquilo, pois ninguém sabia o que era. Todos foram rapidamente para suas casas e alguns ficaram nas janelas, curiando para ver se aquilo aparecia de novo. Como já era esperado, aquela coisa passou correndo na rua. Só que dessa vez, o animal vinha da parte de cima da rua. Desceu e passou correndo em frente às nossas casas. Minha mãe e 2 outras pessoas viram. Lembro de ouvir os passos daquela coisa correndo na rua de barro. Eram passos muito pesados. Sobre o pouco que consegui ver, lembro vagamente, pois faz tempo, mas posso dizer que era um homem com pernas como se fossem de cachorro. Tinha os braços finos, porém não vi seu rosto e nem senti cheiro ruim. Ao amanhecer, era o assunto do bairro. Muitos foram lá em casa para saber com detalhes, pois mamãe havia visto, assim como outras pessoas.
Muita gente foi lá, inclusive uma senhora chamada Nonata, que disse à mamãe que ela deveria parar de falar para os outros sobre aquilo que havia passado na rua, pois aquilo ia acabar indo atrás dela. Enfim, antes do anoitecer novamente, minha irmã apareceu lá em casa e mamãe resolveu me mandar para a casa dela para passar a noite por lá. Nossa casa era feita de barro e palhas naquela época. Já na noite de domingo, durante a madrugada, aquilo voltou a correr e minha mãe logo se atentou, assim como os demais vizinhos. Segundo minha mãe, aquilo passou correndo uma única vez. Então o vizinho assoviou e os outros responderam com assovios para avisar que estavam atentos. Menos minha mãe. Ela deitou-se e disse que quando estava pegando no sono, ouviu alguma coisa cavar no pé da parede. Parede essa que dava justamente no quarto onde eu dormia. Ela acendeu uma vela e pegou um facão, que inclusive tenho ele até hoje. Ela pegou esse facão e foi em direção ao meu quarto e deu de cara com um bicho quase entrando em casa. Ela gritou assustada, mas no mesmo instante foi para cima daquele bicho, dando-lhe golpes de facão no focinho. Quanto mais ela golpeava, mais ele tentava entrar, até que os vizinhos apareceram, e foi quando o lobisomem fugiu, correndo para o mato atrás da casa. Nessa noite minha mãe não dormiu mais, assim como todos os vizinhos. Essa foi a última vez que aquele bicho apareceu, e foi daí que mamãe passou a deixar de ser curiosa e fofoqueira. Ela havia visto um dia antes com outras pessoas. A criatura sabia disso. Todos falaram sobre para os outros, mas o bicho só atacou minha mãe e tentou ceifar somente a vida dela, pois quem quer que fosse sabia que ela era desfavorecida, que morava em uma casinha de barro com uma criança, mas mamãe foi mais esperta e teve culhão. Essa foi uma experiência verdadeira, que muitos viram, então não existe a menor possibilidade de ser apenas uma lenda. Ágata, finalizo aqui, mas tenho outros relatos que enviarei em breve. Muito obrigado e até logo. Relato: um lobisomem e um gado se enfrentaram no pasto. Boa noite, pessoal do canal Uivos. Quero dizer em primeiro lugar que vou relatar o que vi, não vou omitir os fatos. Sou natural de uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, chamada Caibaté, mas atualmente moro em Santa Maria. Quando era criança, minha mãe e eu costumávamos ir visitar meus avós nos finais de semana. Eles moravam no interior, tipo zona rural, cerca de 15 quilômetros de distância da cidade. Onde eles moravam, vários acontecimentos, no mínimo inexplicáveis, aconteciam, tais como sons de cavalos correndo ao redor da casa, sombras estranhas em um capão próximo, aparições, sons de árvores caindo sem de fato cair e coisas do tipo. Para quem conhece a cidade sabe que várias pessoas relatam até hoje esse tipo de coisas por lá. Inclusive, minha mãe e meu pai já tiveram uma experiência de encontrar um lobisomem também. Enfim, em uma dessas visitas que fiz aos meus avós, numa noite de quinta-feira, já passava das 22 horas. A noite estava muito clara, pois era lua cheia e dava para ver ao longe e muito bem. Eu estava dentro de casa quando percebi que os cães estavam todos inquietos, latindo em direção ao campo aberto que tinha na frente da casa dos meus avós. Inocentemente, sentei no degrau da porta da casa e fiquei procurando o motivo dos cães estarem quietos. Durante uma meia hora não vi absolutamente nada além do gado calmo no campo. Até que em determinado momento percebi que o gado começou a correr pelo campo. Foi então que eu vi e ouvi um touro urrando para algo no campo. Eu estava a uns 100 ou 150 metros de distância e só conseguia ver que era um animal grande, nas 4 patas e de pelagem muito escura. Fiquei curioso para saber o que era e foi então que levantei de onde estava e andei alguns metros em direção ao campo para tentar ver melhor.
Nesse momento, vi que o touro avançou em direção ao animal e o acertou com uma cabeçada. O animal deu um uivo monstruoso, andou alguns metros de costas em minha direção. Ele não havia percebido minha presença, olhava fixamente para o touro e reagiu, atacando o touro. Nesse momento, percebi que era um lobisomem. Até esse dia, eu nunca tinha visto pessoalmente, mas minha família gostava e ainda gosta muito de contar histórias do gênero. E nessas histórias, eles relatavam exatamente como o animal era, como era o uivo e o seu comportamento. Então eu dei um grito, chamando meu avô, que estava dentro de casa. E nesse momento, o lobisomem levantou em duas patas e olhou diretamente para mim. Foi muito apavorante, me arrepio só de lembrar. Dava para ver os olhos amarelos e a pelagem negra brilhando. Foi então que meu avô apareceu correndo e deu um grito, falando que era um lobisomem. Nesse momento, o animal ficou novamente nas quatro patas e disparou correndo em nossa direção. Meu avô me puxou e juntos entramos para dentro de casa. Quando fechamos a porta, ouvi o som do animal trombando com os cães a poucos metros da porta. Mas os cães já não latiam, agora eles choramingavam, possivelmente com medo daquele animal grotesco. Segundos depois, o lobisomem arranhou nossa porta e começou a andar ao redor da casa, talvez procurando formas de entrar ou algo assim. Ele ficou lá andando de um lado para outro por alguns minutos, e através das paredes dava para ouvir a respiração dele. Era pesada e parecia cansada, como se tivesse corrido por muito tempo. Me recordo muito bem do cheiro, parecia um cheiro de cachorro molhado. Como nossa casa tinha uma parte que era feita de madeira, dava para ver ele pelas frestas das tábuas. Não dava para ver muitos detalhes, mas dava para perceber que ele tinha um focinho bem grande, como um cachorro, porém bem maior. Vagamente dava para ver os dentes, que pareciam ser enormes e afiados. Em determinado momento, ele parou de andar e ficou bem em frente a uma janela, e deu outro uivo horripilante. Depois, saiu correndo. Nesse momento, o meu avô abriu um pouco a janela e conseguimos ver ele correndo campo adentro, se afastando da casa. Foi uma sensação apavorante e ao mesmo tempo magnífica. Afinal, eu tive uma oportunidade ímpar, pois eu vi ele e sobrevivi para contar a história. Segundo o pessoal que morava lá na época, esse lobisomem aparecia com frequência por lá. Comia galinhas, matava cachorros, se espojava nos galinheiros e outras coisas. Havia até uma suspeita de que ele era um vizinho não muito distante do meu avô. Depois dessa noite, nunca mais fiquei dando bobeira fora de casa. Até hoje sou fascinado por lobisomens. E junto ao meu fascínio, tenho um medo grande quanto. Sei que o relato ficou grande, mas essa foi a minha primeira experiência. Obrigada pelo espaço e boa noite. Relato: meu irmão se transformava em lobisomem. Boa noite a todos do canal. Todos os anos, quando vai chegando a época de quaresma, eu me lembro de coisas das quais eu gostaria de esquecer. Todas as famílias têm segredos, e com a minha não é diferente. Há cerca de 20 anos, nós enfrentamos algo que até hoje não gostamos de relembrar e nem falar sobre. São lembranças macabras e também muito tristes. Para quem não acredita, peço que nem se dê o trabalho de proferir ofensas ou deboches, pois irei ler todos os comentários. Pois bem, meus avós e meus pais foram criados no interior, todas famílias próximas umas das outras, relações construídas à base de cooperação, respeito e humildade. Todos os amigos e parentes se reuniam para almoços, jantares e reuniões em volta das fogueiras. Crianças brincando e correndo aqui e ali, um ambiente familiar e de muita felicidade. Mas em um ano as coisas foram diferentes. Meu irmão mais velho foi trabalhar em uma lavoura, distante de casa. Passou quase 6 meses fora. Era alegre, cheio de vida,
Sempre nos fazia rir com suas palhaçadas. Mas o seu retorno foi diferente. Já não fazia piadas como antes. Preferia ficar sozinho. Saía sem avisar e só retornava pela tarde do outro dia. Sujo e às vezes sem uma peça de roupa e até machucado. Meus pais questionavam, mas ele não dizia nada que explicasse o motivo disso. Um dia meu pai resolveu segui-lo. Adentrou no mato sem deixar que ele visse. Já estava escurecendo quando os dois saíram. Nós ficamos em casa, angustiados. Já era manhã quando meu pai retornou. Estava branco, com um olhar assustado. Chamou minha mãe e os dois foram conversar sozinhos. Eu saí de fininho, com cuidado, para não ser visto. Fiquei escutando os dois atrás de um forno a lenha. Meu pai estava chorando, trêmulo e gaguejando, e minha mãe tentando acalmá-lo. Ele vira bicho, Marina. Eu viro o Ivan igual cachorro e virando bicho, correndo no meio do mato. Isso só pode ser obra do diabo. Minha mãe começou a chorar incrédula e disse para o meu pai que ele estava vendo coisas, que isso não era possível. Aquele dia foi longo. Eles não fizeram as coisas como de costume. Estavam quietos, cochichando. Passaram a tarde no terreiro, esperando meu irmão chegar. E mais uma vez ele chegou, todo sujo, arranhado, mancando. Eles tiveram uma longa conversa, mas ele dizia não lembrar de nada. Ficava de cabeça baixa, enquanto meus pais falavam. Depois ele tomou um banho e se deitou. Não quis jantar, dizia estar exausto. Meus pais passaram a noite rezando ajoelhados ao lado da cama. No dia seguinte, foram com meu irmão até a igreja falar com o padre, mas nada resolveu. Em uma noite de quaresma, como já de costume, ele saiu. Meus pais já tinham terminado as orações, quando os cachorros começaram a latir. Meu pai pegou a espingarda e foi lá para fora. Nós fomos até a varanda junto de nossa mãe. Os cachorros latiam muito. De repente, fomos tomados por um arrepio dos pés à cabeça. Ele estava lá, de pé, no meio do terreiro, coberto de pelos e com orelhas pontudas, dentes enormes, a coisa mais horrível que eu já vi em toda a minha vida. Estava parado, olhando para o meu pai. Meu pai estava chorando e nós começamos a chorar também. Ele dizia: "Meu filho, o pai sabe que é você. Volte para casa, volte para sua família, em nome de Deus." Sem esboçar qualquer reação, o bicho saiu correndo para o mato. Nós não dormimos mais aquela noite. Ficamos todos acordados até o amanhecer. Meu pai no outro dia saiu pelo mato à procura do meu irmão, mas retornou sem sucesso. Nós nunca mais o vimos ou tivemos qualquer notícia dele. Meus pais moraram lá a vida toda, até minha mãe falecer e meu pai vir morar comigo. Enfim, nunca conheci ninguém que tenha vivido algo parecido. Meus pais sempre tiveram esperança dele retornar para casa, o que nunca aconteceu. Obrigada, Ágata, por contar o meu relato e um abraço a todos. Quaresma, quando abrem os portões do umbral. Ao contrário do que muitos pensam, a Quaresma não é uma data importante apenas para a Igreja Católica. Outras comunidades cristãs, como luteranas, anglicanas, ortodoxas, também a adotam, conforme seus preceitos. Curiosamente, não se trata apenas de um período de purgação espiritual, simbolizado nos 40 dias em que Jesus passou no deserto ou Moisés no Monte Sinai. Trata-se de um período com fortes implicações espirituais, cuja tradição remonta pelo menos 1600 anos. Assegura-nos os espíritos que neste período há uma profunda agitação na atmosfera umbralina, o que faz com que muitos espíritos consigam vir à superfície da Terra com muita facilidade. Embora existam espíritos responsáveis por vigiar os canais de saída nesse período, a agitação é tão grande que mesmo eles não conseguem impedir a passagem dessas entidades. É quando uma imensa quantidade de espíritos sofredores e perturbadores
ganham livre acesso ao mundo dos vivos. O que se passa então é um verdadeiro caos. Cada um segue por conta do seu interesse. Alguns viciados correrão para saciarem. Outros, perturbados, buscarão seus familiares. Alguns, vingativos, irão fazer o que tanto anseiam por aí. Com tantas entidades perturbadoras perambulando livremente, a chance de cairmos em sentimentos nocivos que nos farão mal é muito grande. Desavenças são acirradas, vinganças são alimentadas, ódios são cultivados. É preciso ter muita firmeza de cabeça. Nesse período, mais do que qualquer outro do ano, temos que ter cuidado redobrado com nossos pensamentos e sentimentos, pois com imensa facilidade poderemos ser alvos das investidas inferiores. Orai e vigiai em dobro, em triplo se for preciso. É provável, contudo, que a maior parte das pessoas não perceba todo esse perigo. Entretanto, os médiuns percebem com facilidade. As próximas 3 quaresmas serão intensamente mais fortes que as anteriores. São os momentos finais, agônicos, de uma sociedade encarnada e desencarnada, prestes a se renovar ou se atrasar, conforme as escolhas feitas. Este é um período de intenso trabalho, de redobrada caridade e auxílio aos encarnados e desencarnados. Vamos todos concentrar nossos esforços no bem, na caridade, no amor ao próximo, refugiarmos na oração e na vigília constante de nossos pensamentos e atos, e nada teremos a temer. Bom início de quaresma a todos! Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Acredito que com o início da quaresma muitos relatos de avistamentos irão aparecer. Todo cuidado é pouco. Antes dos salves, eu quero agradecer as mensagens que vocês me enviaram. Muito obrigado, família. Eu ainda estou me recuperando, conseguindo falar com um pouquinho de dificuldade, mas a saudade era tanta de gravar relatos para vocês que já fui me adiantando e já estou aqui soltando. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho comigo. É recíproco. Por isso eu digo e repito, o canal Uivos tem os melhores inscritos da plataforma. Vocês são incríveis. Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve ainda no clima de carnaval para a Andy, Alcélio, Adria Costa, Jefferson, Evaldo Ribas, Severina Barbosa, Felipe, Ana, Valdênio Oliveira, Jonas Luiz, Néia Oliveira, João Passoni, Iraci Souto, Eleniuele Araújo, Rosemary Ramos, Alaísa Silva, Francisco Oliveira, Diva Gomes, Eliane Nascimento, Rosilda Pereira, Jesse, Lúcia de Carvalho, Beatriz Reis, Camila Urana, Cristina Mimi, Nilce do Lago, Maria Souza, Lúcio Oliveira, Vanessa Pereira da Silva, Bebê Fantasma, Simone Fagundes, Luciana Mendes, Florinda Dias, Antônio Duarte, Alcione Oliveira, Dani Ribeiro, Juliane Rodrigues, Marisa Oliveira, Ana Cristina Mendonça, Dayana Mendonça, Rosângela Mendonça, Karina Alves, Verdades Inconvenientes, Veldaz NX, Ângelo Augusto Alziro Pontes, Brenda Lilian, Crispim Cruz Nascimento, Bárbara Dias, Camila Marques, Orlando Alcovias, Agimar Silva, Iramir Soares, Divina da Silva, Ana Paula Ribeiro, Elisandra Cruz, Suzane Palim, Joana Santos Saraiva, Amélia Campos, Luciene Caetene, Fábio Barros, Emerson Tadeu, Darlan José, Márcia Tim, Isaac Silva, Antônio Marcos, Maria Helena, Ana Cláudia Rodrigues, Pedro Souza dos Santos, Ermelinda Santos, Valdileia Noronha e Jay Costa. Família, no próximo vídeo eu mando mais salves, ok? E se eu não citei o seu nome, receba mesmo assim um salve todo carinhoso. Eu peço que vocês continuem apoiando o canal Uivos através dos comentários, likes, hypes e compartilhamentos, pois sem a ajuda de vocês o canal perde espaço aqui na plataforma. Vocês são o coração do canal Uivos. Mais uma vez, família, gratidão pelas vossas amizades e carinho comigo. É totalmente recíproco.
Agora eu me despeço desejando a todos uma noite abençoada, uma semana incrível, um forte abraço da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família. Tchau, tchau!